escrita com uma preocupação em mente: encorajar cristãos que estavam pensando seriamente, e alguns não estavam apenas pensando, estavam fazendo também, estavam agindo, na direção de desistirem da fé. Você já pensou em abandonar a fé por conta das adversidades, por conta dos problemas? Já pensou? Eu sei que o que eu vou falar pode parecer assim: pastor, o senhor está de indireta. Não, não é indireta não, é direta mesmo. Eu sei que não é fácil lidar com situações difíceis, com sofrimento, com decepção, com traição, com decepção. Eu sei que a gente coloca uma coisa na cabeça que é mentira, mas a gente acredita que é verdade. A de que basta a gente receber Jesus como único e suficiente Salvador, que as coisas de repente vão mudar. E a gente nunca vai passar por provas e por lutas. E sempre tem algum tresloucado ou tresloucada para dizer para a gente o seguinte: aconteceu comigo, então pode acontecer com você. Agora, quem disse que é assim? Teresa d'Ávila foi uma cristã do século XVI, que certa feita, cansada de sofrer, ela disse para o Senhor assim: Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Por que está tão difícil? Por que tanta dor? Por que tanta prova? E o Senhor, na experiência dela, lhe respondeu o seguinte: é assim que eu trato os meus amigos. E ela ousadamente respondeu: então não é de se estranhar que o Senhor tenha tão poucos. Não é fácil. Um pastor e professor de exposição bíblica americano chamado Tim Sattler disse a um grupo de pastores essa semana, num encontro lá em Atibaia, na exposição aos Hebreus, ele fez a seguinte pergunta: por que a igreja precisaria de uma carta como essa? E ele vai evocar o contexto histórico da carta, dizendo que ela está relacionada a um problema que está registrado em Atos dos Apóstolos. Porque desde o momento que Pedro pregou seu primeiro sermão, em Atos 2, surgiu uma grande oposição do partido dos judeus, dos judaizantes, da circuncisão, que acreditavam de que os cristãos recém-convertidos, gentios, não judeus, deveriam abraçar a antiga aliança, a aliança de Moisés. Esse foi o grupo que, depois de o apóstolo Paulo ter passado aos Gálatas e plantado aquela igreja, esse grupo foi a Gálatas para tentar, a Galácia, para tentar convencer aqueles cristãos de que eles teriam que trazer para si como prática algumas regras e ritos judeus. Essa turma foi um problema para Pedro, está lá em Atos capítulo 11, depois da experiência que Pedro teve na casa de Cornélio, que era um pagão, um crente piedoso, temente, mas ele era de origem pagã, ele era romano. Foi problema para Paulo, em Atos 13, e foi preciso um concílio em Jerusalém para resolver isso. Está lá em Atos 15. Fato é que milhares de pessoas voltaram à velha aliança, influenciados por estes ensinos. E a despeito de serem cristãos, eles estavam novamente recuperando aquelas práticas judaizantes,
circuncisão, dieta religiosa, chamada em hebraico de dieta kosher, e guarda de dias sagrados também, festas e dias santos. Paulo, inclusive, foi preso por causa dessa turma. E eu gostei muito da ousadia do Dr. Valtair, meu contemporâneo de seminário, que disse que a igreja de Jerusalém foi esse partido de judaizantes o responsável pela prisão de Paulo, tanto em Jerusalém, Cesareia, e é o grupo responsável, então, de pressionar o apóstolo Paulo até o momento em que ele apela para César, vai para Roma, e lá ele encontra-se com a morte. Eu gosto de pensar que essa era uma questão tão séria no tempo das Escrituras, no tempo de Atos, por exemplo, que você não vai encontrar no livro de Atos nenhum líder da igreja em Jerusalém vindo em defesa de Paulo. Ele está só. Daí então alguém desconhecido para nós escreve esta carta aos Hebreus. Eu estou tratando aqui uma data posterior um pouco à morte de Paulo, em que esse autor compreende que aqueles cristãos que estavam pensando em retornar à fé cristã precisavam de argumentos persuasivos, fortes, que enfatizariam então a superioridade de Cristo. Esse é o tema da carta aos Hebreus. Capítulo 1, versículo 1 até 4, 13, a superioridade de Cristo em relação aos profetas, aos anjos, aos patriarcas em geral, incluindo Moisés e Josué. A segunda parte da carta, de 4:14 a 10:18, falando que o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício da antiga aliança. Porque o sacrifício na antiga aliança tinha que ser repetido. E Jesus morreu de uma vez por todas. E esse autor precisou escrever 6 capítulos para explicar isso. E olha que ele vai terminar a carta dizendo que a carta era uma versão resumida. E de 10:19 até 13:25, ao final da carta, a proposta do autor é falar da superioridade da vida em Cristo. E ele fala da excelência da fé. E ele fala de que a fé é que vai manter o crente nos trilhos da verdade. A fé é a certeza de que aquilo que a gente deposita a nossa confiança é real. De tal modo que no capítulo 12 nós encontramos então aquilo que alguns chamam de a galeria da fé, capítulo 11, que vai culminar no capítulo 12, falando a respeito de Jesus como o autor e o consumador da nossa fé. Agora, vamos combinar uma coisa? Eu tenho chamado essa série de retratos de fé. E Paulo e o autor realmente tira retratos de pessoas em Gênesis, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Sara, ele cita, Jacó, José. Depois ele vai para Êxodo, falando de Moisés. E pastor Delci
falecido, saudoso, ele disse que em todos esses exemplos apresentados pelo autor da carta, a fé se manifestou em atitudes e ações que revelaram dois elementos: convicção e confiança, mesmo quando as circunstâncias eram completamente adversas e desencorajadoras. E o entendimento que temos é de que quem vive pela fé, até mesmo nos nossos dias, ou sobretudo nos nossos dias, não está sozinho, porque está na mesma linha histórica dos heróis da fé do passado. Por isso, no capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. No original, mártires. Mártires da fé. Agora, é claro, e você tem entendido também isso junto comigo, de que todos estes campeões da fé tinham a convicção de que Jesus era verdade, que o sacrifício dele havia redimido de todo o pecado, mesmo os do Antigo Testamento que viam como que por uma promessa que haveria de ser realizada e concretizada. Mas só que essas promessas, para eles, não se cumpriram plenamente. E nós vamos terminar esta galeria da fé com o versículo 40, 39 e 40, dizendo que estes, mesmo tendo obtido bom testemunho, por meio da fé não obtiveram a concretização da promessa. E aí a esperança que temos é que Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu quero propor a vocês, na mesma linguagem que eu tenho dito de que nós estamos diante de retratos de fé, que a gente tenha o entendimento de que se trata de um álbum de família. Lembre-se dos álbuns de família antigos. Hoje as fotos estão todas online, guardadas aí na nuvem, mas alguns ainda têm álbuns de família. E todos estes são importantes, porque na nossa caminhada, vez por outra, nós vamos precisar nos espelhar nesses exemplos. Olhe para mim. E o interessante, você que está observando assim as mensagens, de que o versículo 29 vai dizer: pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. E aí logo no versículo 30 diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. O que você percebe de curioso? É que entre o versículo 29 e o versículo 30 passaram-se 40 anos. Muitas vezes, amados e amadas, nós precisamos passar pela prova do tempo. Quem sabe, algumas coisas poderiam estar passando na mente do autor aqui. Será que no período da travessia no deserto, 40 anos, não houve nenhum ato grandioso de fé? Pode ser que sim. Ou será que o autor não está pensando de que o que ele havia dito nos capítulos 3 e 4 sobre Moisés e Josué já completaram o seu propósito? Fato é que agora, diante desse lapso temporal, nós estamos numa lista que vai de Josué aos profetas. Por isso que não vai ser mais retratos de pôsteres, não. Vai ser aquele 4x4, pequenininho. E depois, a galeria é encerrada, sem falar nomes. Só falando de... Você segura na cadeira, hein? De provas, de lutas, de tensões, de relatos de sobreviventes, de improváveis, de gente que passou pelas provas mais terríveis
mas venceram pela fé. Dando um clique, Mateus. A grande ideia é a mesma, né? A fé é a resposta em forma de coração, inclinado a um Deus que incessantemente nos busca para termos experiências com Ele. Eu tenho para mim, queridão e queridona, de que o autor ele está escrevendo. Você sabe que a gente não sabe quem escreveu o livro, há quem diga que é Apolo, há quem diga que é Barnabé, há quem diga que é o próprio Paulo, não importa quem seja, e ele está escrevendo, mas eu tenho para mim que aqui ele vai fazer esses registros de memória. Por isso que ele coloca alguns personagens fora do tempo, da linha do tempo. Porque a preocupação aqui não é um relato jornalístico, ou um relato historiográfico. Ele fala do coração. Ele fala, olha, viver com fé, viver pela fé, queridão e queridona, olhe para mim, é desafiador. É ter de passar realmente por lutas atrozes. Vamos ao texto. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ó Deus, capture a atenção do teu povo aqui, que não haja ninguém saindo do seu lugar para ir lá para fora, porque a palavra de Deus está sendo dita aqui neste lugar. Ajude o teu povo a se concentrar, me ajude a comunicar com clareza esta mensagem, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dando clique, meu queridão, de Josué aos profetas. Minha gente, é muito tempo de história. Se eu me empolgar aqui e contar um pouco mais da história de um ou do outro, a gente não sai daqui hoje. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Você lembra disso? Josué capítulo 6. O povo de Deus está diante de um grande desafio, uma cidade inexpugnável, fechada ao extremo. Aquela cidade precisava ser vencida, precisava ser alvo de conquista. Mas não havia um exército. Moisés não havia preparado ao longo dos seus 40 anos de caminhada
um exército, havia caminhado com eles, dado exemplos de fé, a travessia do Mar Vermelho, o maná e as codornizes, aquela história toda. E Moisés agora é morto, Marcelo, e o Josué é alguém que está ali diante desse povo. E me parece que Josué, digo eu, era um tanto quanto meio desanimado, porque o Senhor precisou falar várias vezes para ele: esforça-te, tem de bom ânimo, porque parecia que ele estava assim dizendo: como é que eu vou substituir esse Moisés? E daí então, amados, aquele povo foi fiel e começaram a cantar: vem com Josué lutar em Jericó, não é? Aquele povo entendeu que Deus estava com eles. Era para rodear uma vez durante 6 dias. E ao 7º dia teria que ser dado 7 voltas. E depois, ao toque de trombetas, um grande brado. E as muralhas de Jericó tombaram. Fé para derrubar muralhas em nome do Senhor. Depois o autor vai viajar na história e vai lembrar de Raabe, uma mulher extraordinária. Pela fé, Raabe, a prostituta, ela morava nas partes altas da cidade de Jericó. E ali ela tinha uns quartos alugados para aquilo que você está pensando agora. Ela era uma prostituta. Só que aquela casa e aquela família não foi destruída com os desobedientes da cidade de Jericó, porque ela acolheu os espias com paz. O texto que está lá em Josué capítulo 2 e também em Josué capítulo 6, narra como aquela mulher já havia ouvido falar do povo de Deus. Ela que era amorreia, porque era do povo amorreu. Havia ouvido falar daquilo que Deus havia feito com o povo de Deus na travessia do deserto. É interessante que num tempo que não havia WhatsApp, não havia Instagram, não havia redes sociais, as notícias chegaram. E aquela mulher que recebia muitas pessoas, por conta da sua função, ela recebia pessoas de todos os lugares. E entre os quartos, entre uma conversa ou outra, ela ouviu falar de que havia um povo especial chegando, um povo de Deus. E ela creu antes de conhecer. Olha o mistério aí. Ela creu. E quando ouviu os espias, acolheu-os em sua casa. E pediu para que fosse lhe dado um sinal. E aquele pedaço de laço, aquele laço de cor vermelha, escarlate, um sinal. Ela colheu com fé. Ela se tornou parte do povo de Deus. Olhe para mim, por favor. Se tornou parte do povo de Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 5, vai dizer: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Muita gente não sabe, ou não sabe disso, ou não presta atenção nisso. Boaz, o esposo de Ruth, que era a avó do rei Davi, Boaz era filho de Raabe. Ah, queridão e queridona, pela fé. Eu fico pensando nas histórias das nossas famílias, a gente que fala o seguinte: mas pastor, na minha família só tem figuraça. Meu querido, de Jesus, você imagina? Eu não sei se é piada de seminarista ou se é verdade. Conta-se que o certo seminarista estava pregando um sermão em Mateus capítulo 1, e ele escolheu um texto que todo mundo falou: poxa, não se prega num texto desse, mas teve conversão. E uma pessoa disse o seguinte: olha, eu me converti com aquela mensagem, porque se na família de Jesus só tinha gente ruim daquele jeito, imagina a minha, com a minha história também, eu tenho que aceitar. Porque, amados, uma mulher que entra na família de Jesus, Raabe, pela fé, Fran, pela fé.
Tiago vai dizer, de igual modo, Tiago 2,25, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Para de reclamar do seu passado. Eu fico pensando, amados, uma pergunta que eu talvez vou fazer no céu ou não, porque isso não vai fazer muito sentido lá. O texto bíblico faz questão tanto de Josué, quanto de Tiago, de Mateus não. Raabe, a prostituta. A prostituta Raabe. Será que é para que ela tivesse sempre se lembrando de que a sua fé mudou o seu futuro a despeito do seu passado? Às vezes a gente fica tão preso ao passado que a gente se esquece que, como foi cantado aqui, Jesus transforma. Mas sempre está lá, Raabe a prostituta. Parece que é para ela se lembrar sempre de onde ela veio. E para não se esquecer de que ela fora alvo da graça. Olhe para mim. Da maravilhosa graça. Eu não falei que se eu me empolgasse e falasse mais de um ou outro não vai dar tempo. Tanto é que quem está descrevendo disse o seguinte, e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar. E aí ele solta. De Gideão, de Baraque, e aqui ele inverte, né? Porque Baraque veio antes de Gideão. Gideão, aquele que liderou a vitória contra os midianitas com seus 300 homens. Baraque, veio antes de Gideão, um homem estranho, que foi general no tempo que Israel não tinha liderança masculina espiritual. Débora era juíza. E Baraque fala o seguinte, eu só vou aceitar a guerra se você for comigo, Débora. Mas eu não sei por que cargas d'água, que aqui não está o nome de Débora, está o nome de Baraque. Vitória, para Deus honrar a fé do medroso. Porque, gente, todos nós temos os nossos melindres. A fé supera os nossos melindres. Baraque estava à sombra de Débora. Mas o Senhor usou a liderança de Baraque num tempo difícil, porque aquela guerra também só foi vencida porque uma outra mulher, Jael, matou o capitão Cícera, de um modo assim meio cruel, que eu não vou nem contar detalhes, porque foi uma morte feia. Então uma mulher era juíza e uma mulher que matou o general. Mas quem entra na galeria da fé é o tal de Baraque. Para demonstrar isso. Você não precisa esconder o seu medo. Você só precisa continuar caminhando. Você não precisa dar uma de fortão. É só você não se esquecer de que toda vitória é do Senhor. Faça como o Baraque. Olha só que gente boa que vem depois aqui. Sansão. E depois é Jefité. Ele inverte também, né? Jefité veio antes de Sansão. Essa coisa de citar por cabeça, mas é inspirado, está certo. Sansão e Jefité têm um propósito aqui. Sansão era um campeão, amados. Mas um sujeito... Como é que eu chamo Sansão? Vacilão, imaturo. Ele era um homem falho, amados. Um homem que pensava com os músculos. Um homem que tomou atitudes incríveis. Um homem que tinha problema com mulheres. Ele tinha problema com mulheres, ele tinha problema com bebida. Ele era um valentão.
Mas eu me emociono ao saber que ao final dos seus dias, com os olhos vazados pelos filisteus, ele pede para ser colocado junto às colunas do templo de Dagon. E ele faz a sua última oração, foi a última mesmo. Me restaure a força pelo menos uma vez. E ele então é tomado pela força do Senhor novamente, derruba aquelas colunas, ele mata mais pessoas na sua morte do que em toda a sua vida. A fé de um homem vacilão, um mulherengo, um sujeito com problemas. Mas está aqui. Viva Sansão. Ou melhor, viva o Deus de Sansão. Depois vem Jefité. Queridão, queridona, preste atenção. Jefité era um filho de uma prostituta. Um improvável. Um sujeito que ninguém queria saber dele, porque os seus irmãos não andavam com ele, porque ele era um bastardo. E de repente, quando precisaram de um líder, foram procurar quem? Jefité. Mas Jefité entra na história também por um voto impensado. Ele vai dizer que se fosse vitorioso na batalha, a primeira coisa, a primeira pessoa, o primeiro ser, no hebraico é ser, vivo, que ele encontrasse, ele iria oferecer em holocausto ao Senhor. Ele pensou que alguma ovelha, algum animal viesse em sua direção. Veio na sua direção a sua filha. E aí eu sei que os estudiosos divergem sobre isso, brigam com espadas acadêmicas e hermenêuticas. Mas eu sigo o entendimento de que Jefité cumpriu nela o voto que havia feito. Na minha concepção, ele a sacrificou. Mas se você tem outro entendimento, deixando a virgem para até o final, mas eu uso aquela expressão, ele cumpriu nela. Mas ele entra na galeria da fé. Os precipitados também entram. Os imaturos. E tem todos os profetas aqui. Ele fala, de Samuel, de Davi e Samuel. Falar de Davi, uau, não tem como. Um homem segundo o coração de Deus. E falar de Samuel, então, o último dos juízes, e aquele que ungiu os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. E o que falar dos profetas? Queridão, queridona, eu não sei como é que os chamados defensores do Evangelho da Prosperidade leem esse texto. Porque a partir do versículo 33, nós vamos encontrar que todos esses personagens foram excepcionais por meio da fé. Mas a impressão que se tem, Paulinho, é que não trouxe nada de bom para eles enquanto eles estavam vivendo aqui. Nem sempre a nossa caminhada de fé, ou na maioria das vezes, não é isso que acontece. Dias melhores surgem na nossa frente, ou à nossa frente. Nós estamos diante, preste muita atenção nisso daqui, muita atenção, do seguinte relato, acompanhe comigo na sua versão. A versão transformadora diz assim, a partir do versículo 33.
Pela fé eles conquistaram reinos, sim. Governaram com justiça e receberam promessas, sim. Fecharam a boca de leões. Apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Lembre-se do que eu falei no espinho na carne? Tornaram-se poderosos da batalha, fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Lembram das viúvas no tempo de Elias e de Eliseu? Queridão, olhe para mim, se a gente ficasse só até aqui, a gente ia dizer, uau! Conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Se isso tudo aconteceu com eles, vai acontecer com a gente também. Já é certo. E eu fico muito preocupado quando eu vejo crentes acreditando nisso. E assistindo podcasts de gente que se chama teólogo, de gente que se chama pastor, ensinando isso, que a gente tem que esperar conquistas, que a gente tem que reivindicar promessas. Já ouviu isso? Que Deus fecha a boca do leão, que Deus faz você extinguir a força ou a violência do fogo. E pega as promessas de Deus, vocês se lembram daquelas caixinhas de promessas? Só tem promessa, só tem coisa boa. Existe crente, amados, que até tem superstição. Você vai falar alguma coisa, mas isso é prova. Não, pastor, não fala essa palavra. Não fala essa palavra. Não fala, é só vitória. Conquista, pastor. Pensa positivo. Pensa positivo. Mas, gente, não dá para vencer na vida. Eu vou falar uma coisa que vai revolucionar a sua vida. A gente não pode esperar só coisas boas da vida. Tem coisa ruim também. Tem ou não tem? Versículo 35, parte B, começa a mudar. Fabiano, vamos ver se você vai dizer amém. Alguns foram torturados. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos. E depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Estão comigo? Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Tá bom para você? Quando a gente vai caminhar, então, para o fechamento dessa galeria, o autor ele começa a dizer daqueles que sofreram. E a gente que conhece um pouco da história, a gente sabe disso. De gente torturada, de gente que não aceitou o seu resgate. Sabe o que significa? Pessoas que estavam presas e eram oferecidas a elas o seguinte: para vocês serem soltos, basta uma coisa só, negue a Jesus. E sabe o que eles fizeram? De jeito nenhum. Nem todos são curados.
Nem todos são livres de prisões ou das prisões. Nem todos tiveram seus entes queridos ressuscitados. Nem todos tiveram a boca do leão sendo limitada. Muitos foram executados nos coliseus romanos. A maioria dos cristãos morreram. A maioria dos homens e mulheres de Deus passaram por provas. Foram alvos de zombaria, de açoites, de algemas, de prisões, de apedrejamentos. Gente que foi cerrada ao meio, como a tradição diz que o profeta Isaías o foi. Gente que foi morto à espada. Gente que andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Gente que passou pela trindade de necessidades, aflições e maus tratos. Mas o mundo não era digno deles. Eles andaram errantes, amados. Sabe o que é andar errante? É andar sem destino neste mundo. A fé é a compreensão que o solo que pisamos não é o solo que está debaixo dos nossos pés, mas o solo que pisamos é a terra fértil da vontade de Deus. Não importa se a gente hoje esteja aqui, amanhã a gente esteja lá e acolá. O amanhã a Deus pertence. A gente não tem todas as respostas. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Não sabemos, não temos todas as respostas. Por que Tiago foi preso junto com Pedro? Tiago foi morto ao fio da espada e Pedro foi liberto da prisão. Deus amava mais a Pedro do que a Tiago? Claro que não, mas Deus tinha um plano para Tiago, que concluiu-se ali, e Deus tinha um plano para Pedro que prosseguia além dali. Gente, nós temos que confiar de que a prova, a luta que passamos, não é necessariamente por conta da falta da nossa fé. Na maioria das vezes, é por conta da nossa fé. De que caminhar com fé, muitas vezes, é trilhar o caminho difícil e estreito do sofrimento, da dor, da perda, do luto. Eu não disse que Paulo vai escrever aos Filipenses entre a alegria e o luto? A vida da gente é assim. Por isso que no encerramento, Mateus, dessa galeria, ele vai dizer todos estes, e todos estes está incluindo todos, desde o versículo 3, obtiveram bom testemunho por meio da fé. Só que eles não obtiveram a concretização da promessa. Por quê? Porque eles viram de longe. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos da terra. A NVI deu uma aliviada, para mim deu uma aliviada na tradução, por uma questão mais de interpretação. Porque ela diz o seguinte: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham prometido. Mas o original não diz que eles viveram pela fé. A ênfase é, morreram na fé. Por isso que a ênfase que eu dei na mensagem desse texto é, o que o autor está dizendo é o seguinte: não é como você começa, olha para mim, é como você termina. Todos estes morreram na fé. A questão não é vir para Jesus e dizer o seguinte: caramba, eu estou animado, hein? Eu estou animado, primeiro ano, eu estou animado.
Soube recentemente de alguém que é crente apenas no inverno. Chega o verão, meu amigo, a recaída é certa. Os motivos você pode imaginar quais seriam. Não, aí isso não... Para aí, vamos combinar uma coisa. Ou tem gente que tem fé, mas o filho não pode ficar doente. Olha, o filho ficou doente. Não tem. Todos estes morreram na fé. Olha para mim, você precisa, eu vou usar um termo meio grosseiro aqui, você precisa pedir a Deus uma carne mais grossa, uma pele mais grossa. Você precisa ter mais resistência, queridão e queridona. Não dá para ficar tomando todinho toda a vida, não. Não dá para ficar achando que a fé vai te livrar das adversidades. Não, para. Gente, tem que morrer na fé. Todos estes morreram na fé. Passaram o que tiveram que passar. Me permita uma expressão grosseira. Comer o pão que o diabo amassou. Mas passaram. As mulheres que tiveram seus entes queridos vindo a elas na ressurreição, depois tiveram que lidar com luto também. Lázaro, o amigo de Jesus que foi ressuscitado, depois ele volta a morrer, gente. Ou você acha que tem Lázaro até hoje? Gente, Deus ele alivia você de um câncer, mas você pode morrer depois de um acidente de carro. Tem gente que, um dia eu soube de um crente que falou o seguinte: eu não acredito que crente pode morrer de acidente de carro. Por que não? Isaías, segundo a tradição, foi cerrado ao meio. Acidentes acontecem, amados. Saltos e sobressaltos. Os nossos missionários, homens e mulheres de Deus, convivem com a morte todos os dias. Em algumas das nossas viagens missionárias, a gente lida com isso. Gente, nós experimentamos os nossos limites. Mas sabe qual é uma palavra que vai aparecer 11 vezes em Hebreus? E aqui nesse capítulo vai aparecer também, é a palavra promessa. Eles não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. De alguma forma, eles da galeria da fé são aperfeiçoados através do nosso testemunho hoje, do que? De perseverança, gente. Nós temos a promessa, nós temos Jesus, nós temos uma história para contar. Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 36, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Nenhum desses personagens alcançou a perfeição completa das promessas de Deus, porque a história, a consumação do plano de Deus levaria séculos. Jesus precisaria vir, seu sacrifício teria que acontecer, ele abriu um novo caminho, ele incluiu os não-judeus junto com os judeus do Antigo Testamento, ele estabeleceu uma nova aliança. E agora, queridão e queridona, todos nós, junto com esses heróis da fé, que fazem parte do nosso álbum de família, nós vamos poder chegar aos céus. E aí é um mistério. Não vem me perguntar como, porque eu vou dizer, eu não sei. Mas nós vamos chegar ao mesmo tempo deles. Você acha, Abraão não vai chegar para a gente e falar: caramba, vocês demoraram. Não. Vão chegar juntinho. Eles estão, através do exemplo deles, torcendo por nós. É uma grande nuvem de testemunhas. Nós estamos como que no estádio olímpico, correndo. A corrida da fé. E Isaac está lá: vai, meu filho. E Sara está lá: vamos junto. E Moisés, e Josué, Baraque,
Raabe, Jefité, toda essa turma, os profetas, Isaías, Jeremias, Naum está lá. E nós vamos correr. Estamos correndo, incentivados por esses exemplos. E olhando para Jesus. Aleluia. Autor e consumador da nossa fé. Porque se segurem na cadeira, Jesus disse: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Lucas 10, 23 e 24. Nós somos privilegiados, amados. Porque a gente tem história. E o importante não é ter a história de Deus na nossa história. O mais importante é ter a nossa história dentro da história de Deus. Isso é que vai fazer com que tudo se torne com sentido. Algumas aplicações para a gente ir embora com aquele coração assim, em chamas por Deus. Primeiro, Mateus, a fé não nos torna extraordinários. Eu acho bonitinho, mas indecente, aqueles filmes evangélicos que apresentam a fé como sendo algo para gente extraordinária. Não, a fé é para gente que é forjada nas aflições. É dádiva de um Deus extraordinário. Queridão, queridona, limpa os ouvidos para ouvir. Nós não somos grandes por causa da nossa grande fé, mas porque cremos em um grande Deus. Ninguém aqui é extraordinário. Ah, não, mas a fé me torna... Não, calma. Baixa a bola. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, começa baixinho, fala baixinho, não muda de voz. Vamos lá, calma, preste atenção. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 1, 1 a 3. Qual o segredo desses homens e dessas mulheres? Tiveram fé. Para eles, Deus era uma realidade, não era uma senha. Tem gente que tem Deus como uma senha. Ah, se eu falar Deus, vai dar certo. Em nome de Deus. Não. Eles criam que a palavra de Deus era verdade. E que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir sem falta. A certeza deles era maior do que qualquer outra coisa. Por isso que eles jamais desistiam, jamais cederam, jamais voltaram ao que era antes, jamais deram as costas para Deus, jamais viveram da maneira que as outras pessoas. É assim, queridão e queridona, que a fé se comporta. A fé se comporta quando o casamento está bem, quando o casamento está mal, quando o filho está são, quando o filho está doente, quando tudo é mais desesperança e o mundo desistiu. A fé diz: segue em frente, segue em frente, segue em frente. Deus é real. Sua palavra é real. E eu vou insistir. Aconteça o que acontecer. Tem gente lotando os consultórios de terapia e abençoando os terapeutas que também precisam sobreviver financeiramente, mas estão com problemas de fé. Por quê? Porque precisam confiar e seguir. Não tem muita coisa diferente disso. Não tem aquele pozinho do pirilim-pim-pim de Monteiro Lobato. Não existe. Não existe aquela pílula que o Chapolin toma e fica pequenininho e aí ele começa a resolver as coisas. Não. A vida, amados, não tem biotônico fontora, não tem nada que resolva. Não existe cápsulas de sucesso.
O que existe, amados e amadas, é persistir crendo. Até mesmo porque a outra e última aplicação, o pessoal vai pensar. A gente pode cantar com um Delino Marçal. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nós temos de crer em Cristo. Hebreus 1, 3 e 4. Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Foi a fé. Essa semana é aniversário da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1557, em que Martinho Lutero fixa nas portas da Catedral de Wittenberg as suas teses. Mas a história de Lutero é uma história de fé. Ele era filho de camponeses, católicos, alemães, orava aos santos, realizava boas obras, aprendeu desde pequeno a ter o Papa como vigário, o santo vigário de Deus, amava a Igreja Católica. Com 5 anos ele estudava latim numa escola, com 12 anos ele já era membro de uma escola, de uma irmandade religiosa. Foi mestre em artes, começou a estudar direito, depois se tornou monge. Havia uma dúvida na cabeça de Lutero, preste atenção. Era a seguinte pergunta: se o coração da pessoa é governado pelo pecado, como é que ele pode esperar a salvação diante de Deus? Ele procurou resposta para isso. Boas obras, jejuns, e há registros, amados, de autoflagelação também. Mas ele se sentia em angústia diante de Deus. Muitas vezes essa angústia o levava às portas do desespero. Como o coração de uma pessoa governado pelo pecado pode esperar salvação diante de Deus. Certo dia, João Batista, ele lendo a Bíblia em Romanos capítulo 1, 16, 17, ele se depara com a expressão justo viverá pela fé. E ele chega à conclusão de que não há como alguém merecer o favor de Deus por aquilo que faz. A única forma de alguém obter o favor de Deus é na mediação de Jesus. Através da fé em Jesus, que os nossos pecados são perdoados. Ele não acreditava em méritos extras. Por isso que ele combateu as chamadas indulgências. Ninguém pode ter acesso à graça de Deus fazendo algo, mesmo que seja uma oferta graúda. Cada moeda que no cofre soa, uma alma do purgatório voa. Ele não acreditava nisso. Combateu em vida. Foi excomungado da Igreja Católica em 1521. Casa-se com uma ex-freira, tem 6 filhos, abrigam 11 órfãos, publica mais de 400 obras, morre em 1546, aos 63 anos.
30 anos antes dessa data, ele fixa as suas 97 teses, 1517, né? Talvez você esteja aqui nesta noite agoniado. Como eu vou me salvar? Ou talvez para alguns de vocês, como eu vou me manter salvo? E dando um clique, a resposta é: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. E deixa a sua mente agora parar nessa questão. Será que na sua caminhada, até agora, você não anda condicionando a sua fé apenas às coisas boas que têm acontecido? Você não tem sido um pouco como a mulher de Jó, em que Jó precisou exortá-la dizendo o seguinte: olha, se esperamos coisas boas de Deus, será que nós não vamos esperar as coisas ruins também? Por que você insiste em viver uma vida cristã pautada numa mentira? Eu vou repetir, numa mentira de que as coisas agora que você tem Jesus vão ser tudo bem. Por que você vai pautar ou insiste em pautar a sua vida de fé, se esquecendo de que todos esses heróis da fé tiveram seus altos e baixos, mas morreram na fé? Eu acho que mais do que superação, entusiasmo, ânimo, você precisa pedir constância. Me lembro de Paulo em 1 Coríntios 15. Meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Constante é assim, amados. Por isso que eu tenho muita preocupação com o camarada que é muito exagerado. O cara um mês já está com unção de Billy Graham. Começa a caminhar com Jesus, já está expulsando o demônio com piscada de olho. Gente que, olha, falta voar. Deus manda dizer para você devagar. Seja constante. Fica de pé, meu queridão. Fica de pé, minha queridona. Pela fé. Fica de pé. Pela fé. A fé não é começar bem. Porque eu conheço, amados, e você conhece também, muita gente que começa bem. E que hoje está na sarjeta, tomando cachaça, até cair. Se prostituindo todo dia. E já esteve no púlpito, já pregou, já fez, aconteceu, já ganhou pessoas, falaram línguas, se é que existe, e tantas outras coisas. A questão não é o que você faz, a questão não é como você começa, a questão é como você lida com o seu dia a dia, a questão é como você organiza a sua vida, entendendo que é mais do que colocar Deus na sua história, mas é você fazer parte da história de Deus.
E aí eu e você vamos nos dar as mãos, porque somos fracos, pequenos, mas Deus é por nós. Faz muito tempo que eu não faço um apelo aqui, mas o Senhor está tocando no meu coração para falar com você o seguinte: eu sei que você anda tentando, eu sei que está difícil para você, como está difícil para mim, como está difícil para muita gente, mas você tem ouvido muita bobeira, muita besteira, e você tem sido precipitado a acreditar de que Deus é obrigado a lhe dar tudo de bom. E você aprendeu nessa noite que não é assim. Então você que é comedor de arroz e feijão, você que é fraco, você que é precipitado, você que é presunçoso, você que é metido a besta, você que já caiu, você que já se prostrou diante do pecado, mas você não quer ficar nessa situação, não quer ficar nesse chove não molha, não quer ficar nessa situação de cai e levanta, mas você quer ser constante, você quer acreditar que Deus é por você e que nele você vai ser mais do que vencedor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e diga: Senhor, me ajuda a permanecer no seu caminho. Vem, 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 vamos cantar ao Senhor. Vem, vem você, vem, desta galeria, vem, e diga: olha, tá difícil para mim, mas eu vou tentar, eu vou continuar. Sai do seu lugar, vem aqui, vem, vem, vem. Não tenha receio, aqui você não paga nada, não é terapia, aqui é graça de Deus. Tá difícil para você, vem, 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 vem. Tem mais alguém? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Vem você, vem, vem, diga a Deus: eu preciso da sua ajuda nessa caminhada, sozinho eu não vou conseguir. Vem, 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 vem você, vem, vem, sozinho, diga: eu não vou conseguir. Vem, vem aqui, vem, vem. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
Oh Deus, aumenta a fé do teu povo, Senhor. Aumenta a fé do teu povo. Levante suas mãos, queridão e queridona. Vamos fazer uma muralha de oração em torno desses irmãos e irmãs. E você continua tendo a oportunidade de dizer: olha, eu sou uma Raabe, eu sou um Jefité, eu sou um Sansão. Eu sou alguém que tem sido torturado por conta da fé. Eu tenho pagado um preço em casa por fazer as coisas do seu jeito, Senhor. E eu tenho aprendido a lidar a despeito de tantas provas, mas eu tenho recaídas. Faça uma muralha de oração agora. Erga suas vozes ao Senhor, para que a pergunta de Lutero no século XVI, respondida por ele ao ler Romanos, como homem pecador pode ser salvo? Nos méritos de quem? E ele aprendeu que tem que ser nos méritos de Cristo. Tem que ser pela fé em Cristo. Diante da graça desse Deus. E é por isso que a igreja, reunida nesta noite, ao fechar a galeria da fé, reflete e ora ao Senhor assim: Senhor, diante de tudo que vimos, diante de tudo que ouvimos nesses dias, o que fica é aquilo que o próprio Lutero vai escrever: a nossa força nada faz. E a fé, essa operação fora de nós, essa fé alienígena, esta fé que é dada, outorgada a nós. É por isso que nós estamos aqui, em companhia de homens e mulheres que igualmente jamais confiaram em si mesmos e que se mantêm fiéis, se mantiveram fiéis e morreram na fé. Esse é o desejo nosso. Nesta noite aconteça o que acontecer, nós não sabemos como será o nosso futuro. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Mas ajuda a gente a persistirmos, a crermos e a confiarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Esteja com os meus irmãos, as minhas irmãs aqui à frente. O Senhor sabe o que eles estão passando. O Senhor sabe as provas que eles estão sujeitos. Dá graça para eles continuarem firmes. Aconteça o que acontecer, que eles não se desanimem. Jamais. E porque eles creem de que aquele que fez a promessa é poderoso para cumpri-la nas suas vidas, nas suas histórias, em o nome de Jesus. Amém. Vá para o seu lugar, queridão. Vá para o seu lugar, queridona.
Ore silenciosamente, tá? O justo viverá pela fé. Abacuque disse, Paulo disse aos Romanos e aos Gálatas, e o autor aos Hebreus também considerou isso no capítulo 10. O justo vive pela fé. É a fé dele em Deus. Não pegue carona, ore agora, na fé dos seus pais, na fé do seu cônjuge, na fé dos seus filhos, na fé do seu pastor. Deus quer nesta noite suscitar no seu coração a fé pessoal, aquela fé que fez com que homens no passado obtivessem bom testemunho, morressem por conta daquilo que criam, mas morreram crendo de que valeu a pena. Que esta semana da Reforma Protestante, que aconteceu em 31 de outubro de 1517, você seja inclinado no seu coração a crer e a descansar de que a agonia e o desespero que insistem em visitar o seu coração vez por outra é uma artimanha de Satanás. Não ceda aos seus ardis. Mantenha-se firme, porque aquele que começou a boa obra, Filipenses, nós vamos estar vendo quinta-feira, aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e ele vai completá-la até o dia em que Cristo terminar a obra dele na sua vida. Creia, tão somente creia.